Peço que todos permaneçam sentados, peço que cada um fique atento. Nós estaremos, a partir de agora, meditando nas Sagradas Escrituras, e eu quero conversar com vocês sobre um assunto de última hora. É urgente o que nós iremos ouvir nessa noite. Eu quero conversar com vocês em Mateus capítulo 24. Vamos ler dos versos 1 até o 14. Do 1 ao 14. Leiamos. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra nação, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Esse capítulo tem 51 versículos e eu chegarei até o último. Então, é necessário que permaneça com a sua Bíblia aberta para que você acompanhe a exposição deste capítulo. Não estarei expondo versículo por versículo, mas estarei passando por todo o capítulo para que você compreenda o que o Senhor quer falar com você nessa noite. Mas antes, vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração, vamos conversar com o Papai do Céu para que Ele nos traga o entendimento desse sermão. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de infinita bondade, graças nós te damos, ó Deus, por nos trazer mais uma vez a esta casa de oração. Obrigado, Pai, por nos reunir nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que já adentrou, meu Deus, esta casa de oração e aqueles que estão a caminho. E assim, Deus, te suplico, Pai, que teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e nos traga o entendimento. Fala conosco, Senhor. Fala com cada pessoa, Deus. Oh, Senhor, que essa mensagem, meu Deus, seja, meu Pai, recebida com bom grado em cada mente. Que essa mensagem, Senhor Deus, não seja somente recebida, meu Pai, mas que essa mensagem também fale com cada um, Senhor. E assim, Deus, que teu Santo Espírito seja aquele a traduzir, seja aquele, Deus, a estar falando com cada pessoa. E nós repreendemos no nome de Jesus qualquer espírito que for contrário à tua palavra, que for contrário ao teu reino, que for contrário a essa igreja. E assim, Deus, nós oramos, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer a vocês nessa noite que Jesus Cristo virá.
Isso é um fato. É um fato, é uma certeza. Mas eu faço uma pergunta: e você vai com ele? Jesus vai vir, não tenho nenhuma dúvida disso. E você vai com ele? Então vamos discorrer sobre esse assunto nesse capítulo, a qual é o sermão de Jesus, chamado sermão escatológico, quando Jesus anuncia os eventos sobre os fins do tempo. Não dos tempos, mas o fim da humanidade. Alguns eventos, irmãos, já estão acontecendo e outros ainda vão acontecer. Mas o que Jesus anuncia nesse sermão para todos os seus discípulos, para todas as pessoas, de todas as épocas, inclusive para você que está aqui hoje, é que antes da sua vinda, algumas situações e algumas coisas vão acontecer pelo mundo. E isso é apenas um aviso, é um sinal para que estejamos apercebidos, para que não vivamos despreocupados ou vivamos de forma relaxada, displicentes, mas para que a gente esteja atentos. Por que essa atenção? E por que Jesus ele comunica essa palavra para a sua igreja numa espécie de alerta? Porque ele mesmo vai dizer um pouquinho mais à frente que ele virá em dia e hora que nós não sabemos. E ele usa até algumas ilustrações. Ele usa uma ilustração como o ladrão que não diz o dia que vai roubar a nossa casa. O ladrão não manda recado: Valéria, prepara lá que eu vou hoje levar a TV. Não. Ele chega no momento em que ela não está em casa, o Giovanni não está em casa, não tem ninguém em casa, ele olha e levou. Então Jesus utiliza essa ilustração para dizer que o dia e a hora em que ele vai vir não estará no nosso calendário. Não está marcado o ano no nosso calendário, no dele já está. Dia, hora, está tudo certinho. Portanto, para que a igreja não vivesse sem essa orientação e ela não caísse no desleixo, o que Jesus fez? Estejam atentos aos sinais. Vejam que algumas coisas vão acontecer e vocês fiquem atentos, porque quando isso estiver acontecendo, é como uma mulher que está prestes a dar à luz. Quando a mulher sente as contrações do parto, não significa dizer que a criança já está nascendo, mas está anunciando que a criança que está no ventre está querendo vir. Está querendo dar as caras, como a gente fala. Mas ainda não é o parto. Muitas mulheres entram em contrações de parto pela manhã e vai dar à luz à noite. E Jesus está dizendo: tudo isso que eu estou dizendo é para que vocês saibam que eu retornarei. Eu vou voltar. Então, quais foram esses sinais que Jesus falou para que nós fiquemos atentos? Eu quero falar sobre alguns dentro desse texto, e se você quiser anotar, fique à vontade. Se não, fique ligado, fique atento. Os sinais religiosos. Jesus fala sobre os sinais religiosos, da falsa religião, dos falsos profetas, dos falsos mestres e dos falsos crentes, que estarão inclusive dentro das igrejas que são falsas igrejas. Então isso está acontecendo e daqui a pouco eu vou trazer para vocês, para que a gente possa perceber: eita pastor, isso está acontecendo mesmo, tem uns cabas mentirosos por aí, vocês vão já descobrir. Outro sinal, os sinais sociais. Nós vivemos em um período em que o amor ao próximo, o amor familiar fraterno caiu em desuso. O pai não é mais senhor e não é mais senhora. É o cara, é o velho, é o coroa, é o bicho. E aí, bicho? Isso é sinônimo desse amor esfriando, mas não somente nessa esfera, porque também nós vamos ter outros sinais sociais, como guerras, esses momentos que a gente está vivendo. Então a gente vai começar a conectar alguns pontos e você vai perceber
que tudo faz sentido e o que Jesus falou está se cumprindo. Então eu tenho que botar nossas barbas de molho, né, irmão Wilson? Temos que ficar, ligados. Sinais da natureza, também está nesse texto, e eu vou discorrer com os irmãos. Os sinais que a natureza está anunciando. Não preciso falar nem do último, que ainda nem acabou, a tragédia do Rio Grande do Sul. Não precisa nem eu falar. Daqui a pouquinho nós vamos entender que não é somente o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas o que vem acontecendo ao redor do mundo. As catástrofes naturais, os terremotos, os vulcões entrando em erupção em alguns lugares, pondo cidades inteiras em risco. Perseguições. Isso tem sido muito atual, irmãos. Apesar do nosso país, da nossa nação, não ter uma perseguição estabelecida no sentido de sangrenta, mas existe no campo da ideologia. Nós somos perseguidos no campo da ideologia. Eu vou trazer tudo isso para os irmãos. Nós temos também o sinal da apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. É muitos que estavam na igreja e renunciaram à igreja e voltaram para o mundo e estão na bagaceira, como a gente fala. Tudo isso está acontecendo e são sinais que Jesus falou que vai acontecer, isso antes da sua vinda. A perda do afeto, dessa, nós chamamos a relação entre uns aos outros. Isso também tem sido algo terrível, que não é só de agora. O pecado tem sido normal. E Jesus já tinha dito, olha, quando isso estiver acontecendo, quando vocês olharem e verem o mundo mergulhado nesse pecado, e todo mundo achando que é normal, que está tudo natural, abra o olho. Mas em tudo isso vai ter os remanescentes, vamos ter a pregação do Evangelho, e nós vamos ter a vinda de Jesus. Então vamos entender esses pontos. Eu quero começar com os irmãos a partir do verso 5, que o verso 5 diz o seguinte: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11 ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E no verso 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Que sinal é esse, irmãos? Hoje nós vivemos uma religião que, infelizmente, os seus valores têm sido deturpados. Uma religião que não prega nos seus púlpitos sobre a pessoa bendita de Jesus, que não prega nos seus púlpitos o pecado, a salvação, a regeneração, o arrependimento, que não prega a conversão. Nos púlpitos hoje tem sido pregado sobre o que o homem pode, você consegue, você é líder de si mesmo, então só depende de você. Mas eu pergunto, só depende de mim, só depende de você, ou nós dependemos de Cristo? Eu não encontro na Bíblia nada que me leve ao poder sobre mim, a qual eu possa mudar a minha vida e a minha trajetória. Você pode deixar um vício, você pode deixar uma prática, mas a salvação é só por meio de Jesus. Eu posso até dizer que pela tua força de vontade você pode sim ir até um certo ponto, e até um certo lugar, mas para o céu você precisa de Jesus. A salvação é necessário ser através de Jesus. Mas muitos púlpitos têm sido apenas púlpitos onde coaches, pessoas motivadoras, encorajadoras, estão ali utilizando da palavra apenas para dizer, só depende de você. Você pode, você deve ser feliz. Mas não fala sobre o pecado. Não prega sobre o arrependimento. Prega sobre o que nós chamamos, aquilo que o homem está ao seu próprio alcance. Outros púlpitos têm se transformado em balcão de negócios, aonde homens estão pregando e a palavra é a mercadoria. Os crentes são os consumidores. É quem paga mais, tem os lugares preferidos.
A palavra ela é distorcida para que as pessoas prosperem, para que as pessoas vivam apenas num mundo cheio de regalias. Mas é isso que a Bíblia me ensina? Jesus disse que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados por causa do seu nome, mas bem-aventurados sois quando isso estiver acontecendo. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Mas muitos escondem essa parte do evangelho para massagear o ego e para alimentar o pecado da humanidade. E aí Jesus chama essas pessoas de falsos profetas, falsos mestres, enganadores. E é o que nós temos vivido em nossos dias. Muitos homens têm se levantado como pastores, como mulheres, homens de Deus, mas levado pessoas ao erro e ao engano. E isso tem sido crescente. Igrejas conservadoras, casando nos seus altares, homens com homens e mulher com mulheres. Uma abominação a Deus. Algo que Deus detesta. E isso está acontecendo, irmãos. Não somente isso, mas pasmem, no altar do Senhor, o pastor é casado com outro homem e está lá liderando uma igreja. Agora vocês imaginem como está essa situação. Eu digo a vocês que Deus está longe dessa igreja. Essa igreja chama igreja de Laodiceia, que Jesus vomita, porque o Senhor não comunga com isso. O Senhor não comunga, irmãos, com o pecado e com essas práticas, mas a gente tem visto esse movimento crescer, a gente tem visto essas igrejas crescerem e crescerem mundo afora. Isso é sinal da vinda de Jesus. Os falsos mestres, os falsos profetas estão surgindo, e todo dia, irmãos, surge uma nova religião, todo dia, utilizando a Bíblia como a desculpa, como o livro sagrado, mas infelizmente de forma errada, interpretando errado e ensinando errado. Então, quem ensina uma mentira é um falso mestre. A Valéria e a Bruna estão na academia para se formarem pedagogas, mas elas querem ensinar a verdade. Por quê? Porque as mãos delas irão passar pessoas que precisam serem formadas. Mas se elas forem ensinadas numa mentira, o que é que elas vão transmitir? Uma outra mentira. Então é um erro causando mais erro e mais erros. Então, irmãos, nós precisamos olhar para essa turma e dizer: volta, Jesus, chega. Não dá para a gente olhar e ver essa palavra sendo aberta, sendo usada por um cidadão que está aqui e outro que está aqui, dizendo: nós somos os pastores dessa igreja, homem com homem e mulher com mulher, e realizando casamento diante dessa palavra, onde as alianças são colocadas, e ainda diz: eu abençoo conforme a palavra de Deus. Irmãos, não dá. É nojento, não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Mas Jesus já disse que quando isso estivesse acontecendo, era o quê? Sinal da sua vinda. Então esses sinais religiosos que nós estamos vendo, que ele cita nesse texto, é para que a gente fique atento. E isso está acontecendo. Se vocês hoje entrar nas redes sociais e pesquisar igrejas pastoreadas por mulheres lésbicas e por gays, vocês vão encontrar várias. E sem contar nas outras igrejas que têm utilizado essa palavra para vender o feijão santo, a vassoura santa, o óleo santo, a água santa. Irmãos, é tanta coisa que eu fico: aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? E deixa eu dizer para vocês, são as igrejas mais cheias. É aonde tem gente, como diz um ditado, vazando pelo ladrão. É triste, mas é real. Mas Jesus já nos advertiu que essas coisas hão de acontecer. Os sinais sociais. Verso 6, ele diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerra
e rumores de guerra. Irmãos, vocês têm ouvido falar de guerras? Nós temos pelo menos duas em andamento. A guerra da Ucrânia com a Rússia e de Israel contra o Hamas, ali na faixa de Gaza. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Existe um rumor maior ainda eu sei que eu oro ao Senhor que isso não aconteça, de inclusive estourar a Terceira Guerra Mundial, pois está tendo um conluio entre Irã, Hamas, o Líbano. Eles estão se juntando, unindo forças para lutar contra Israel. E os Estados Unidos se levantam para apoiar Israel. Aí no meio fica a Arábia Saudita, que é muito rico em petróleo, e os Emirados Árabes. Então esse povo fica mediando para que não haja essa guerra. Mas é uma guerra que somente inocentes morrem, que não tem nada a ver com a ganância, que não tem nada a ver com o que eles estão assim defendendo. Mas eu entendo que pelo menos a guerra de Israel, ela tem cunho religioso. Não tem como nós olhar para um estado que é menor do que a nossa capital, menor do que Terezinas e arredores, muito pequeno, que é Jerusalém, ter uma perseguição tão grande. Mas por quê? Porque lá é a cidade onde Deus estabeleceu o seu trono, e é lá onde o diabo quer destruir. Então, esses rumores de guerra que nós temos ouvido nesses dias estão conectados com o que Jesus já havia falado. Verso 7 diz ainda, na parte A: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E isso nós estamos vendo em nossos dias, e isso são sinais que há 2000 anos atrás Jesus já falou, já deixou para a igreja. Fique atentos, coloque as anteninhas para captar os sinais, não fiquem dormindo, não fiquem vivendo como se tudo isso seja algo normal. Não é, irmãos, não existe nada de anormalidade, tudo isso é um pré-anúncio do que Jesus falou com respeito à sua vinda. Os sinais da natureza. O que nós temos visto nesses últimos tempos? Vamos lá. No dia 19 de março, se eu não estiver enganado, de 2020, o Piauí foi convidado a se recolher. Devido ao quê? Covid-19. Mas o vírus veio de onde? Até onde nós sabemos, o vírus é algo que está na natureza. Embora tenha sido, sei lá, produzido no laboratório, não quero aqui apontar dedo para ninguém, não quero aqui ser juiz da causa, mas o que eu quero dizer é que um vírus, ele está onde? Na natureza, está circulando. E o que aconteceu? O mundo inteiro foi atingido, paralisado, e centenas de milhares de pessoas morreram. E ainda hoje tem gente morrendo, ou em consequência da doença, ou como sequelas, enfim. Mas não foi só isso. Quantos furacões varreram a costa americana, matando centenas de pessoas? Há 2 anos atrás, a Austrália foi varrida pelo fogo. Aquele país foi varrido pelo fogo. Queimou-se quase todo. Florestas, como a gente falava, imponentes, o fogo destruiu. Como se não fosse ruim e péssimo queimar as árvores e os animais. Tudo isso em decorrência de quê? O que as autoridades falam? Em decorrência do clima. O clima é a natureza, irmãos. Deus é quem manda a chuva para onde Ele quer. E quando não vem a chuva, fica-se seco, e qualquer fagulha incendeia. Há pouco tempo atrás, eu já estava aqui, estava o irmão Edmilson, mais alguns correndo aqui do lado, para apagar o fogo, para não chegar aqui. Mas o fogo chegou até ali atrás.
pouco tempo atrás. O fogo veio do sonho, queimou essa serra e chegou ali atrás. Em decorrência de quê? Seca. Deus não mandou a chuva, a relva secou e qualquer fagulha incendeia. O ano passado, o Rio Grande do Sul estava inundado. Um ano depois, inundado de novo. Só que agora muito pior. Catástrofe natural. E Jesus já fez o quê? Anunciou. Vai acontecer. Não me refiro sobre o que aconteceu em Mariana, porque lá foi provocado pelo homem. Quando aquela barragem de rejeito estourou, foi provocado pelo homem. Foi ele que armazenou o mal. Mas eu estou me referindo àquilo que não foi provocado pelo homem, que foi o próprio Deus que mandou a chuva. E tudo isso que nós estamos vendo, como ele fala aqui no verso 7, a parte B. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Graças a Deus tem gente ajudando os irmãos do Rio Grande do Sul, senão estavam passando fome. Eu estou com um irmão biológico, ele está em Canelas, em Rio Grande do Sul. E ele ligou desesperado, dizendo que ia passar fome, porque a estrada tinha sido interditada e os carros não conseguiam levar alimento para a cidade. Canelas é na parte da serra, não foi atingida pela água, mas as estradas foram. E os acessos ficaram o quê? Bloqueados. Graças a Deus as autoridades agiram a tempo, limparam alguns acessos e já está chegando comida. Mas nós sabemos que tem lugar do mundo que está passando fome. Não vou falar da África, porque isso é o que todo mundo já conhece. Mas tem muitos lugares que estão enfrentando crise de alimentos. Fomes mesmo. Porque temos muitos venezuelanos no Brasil. Ah, problema do governo? Sim, é governo. Mas existe fome. E Jesus disse que essas coisas seriam sinais da sua vinda. Ainda não era a sua vinda, mas eram sinais para que a igreja fique atenta. As perseguições, verso 9, diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você acha que ser crente é algo fácil? Acha que ser crente é, como a gente fala, mamão com açúcar? Você agora vai ser bem quisto aonde você chegar? Vai, não vou mentir para você. Desde que você seja um falso crente. Desde que você seja aquele crente que concorde com a safadeza do vizinho, a coberta, a amiga que mete chifre no marido, mesmo, deixa, vai, perder a oportunidade, vai, se você for esse tipo de gente, não vai ser perseguido não. Mas se você for que nem o João Batista que disse, o quê? Namorando com a mulher do teu irmão? Deus não se agrada disso. Aí Herodias disse, né, filho da mãe? O que eu ia dizer era filho da égua mesmo. Tu está me dedurando, não é? Pois espera aí que eu vou te pegar. O crente que não censura o pecado é um falso crente. Mas o crente que censura o pecado, o crente que aponta o erro e diz, olha, isso está errado, o Senhor não se agrada disso, ele vai ser perseguido. E hoje nós vivemos nesse Brasil essa perseguição instalada, uma perseguição ideológica. Por que é ideológica, irmãos? Porque hoje querem que as crianças, os filhos, sejam ensinados e educados pelo Estado. Eles não querem que a igreja e os pais sejam aqueles que orientem os seus filhos. Como se não bastasse, tiraram a Bíblia das escolas e agora está proibido pregar nos presídios. Então, se eu já não posso ensinar a criança na escola, e tão pouco agora costurar um remendo num velho que está lá no presídio. Agora imagine. Aos poucos estão o quê? Fechando. O cerco está fechando, irmãos. Daqui a pouco vão tirar ela das nossas mãos. Sabe por quê? Porque com a palavra do crente está na Bíblia. Está na Bíblia. Agora eu vou tomar ela de vocês. Hoje pela manhã, nós estávamos conversando que no ano de 1215, se não estiver enganado, a Bíblia foi tirada
de dentro da igreja. Os irmãos não poderiam ter a Bíblia. Somente os padres, eles, os sacerdotes, poderiam, e os papas poderiam ter a Bíblia. Então, o que eles chamavam de leigos não poderiam ter acesso a ela. E como ela era traduzida em latim, então, para chegar naqueles que falavam outra língua, aí era que era ruim mesmo. Se os que falavam latim, que viviam ali no império, não tinham acesso, imagina os de fora. E é o que eles querem fazer hoje. Querem tirar a Bíblia. Aí você vai dizer, pastor, com tanto aplicativo que tem, eles vão tirar? Bem, tem duas alternativas. A primeira é tirar, literalmente, de circulação a Bíblia. Segundo, eles vão criar uma nova Bíblia, que não é essa Bíblia. E já está sendo feito, vocês sabiam? Que a inteligência digital já está criando uma nova Bíblia, com textos atualizados, que segundo eles, esses textos são caducos, não são atuais, e não podem estar ensinando essa nova geração. Então eles estão fazendo essa atualização segundo a inteligência artificial, para modificarem a palavra do Senhor. Então o que eles vão fazer? Nós tira essa velha de circulação e coloca a nova Bíblia. Eles estão fazendo isso, já estão trabalhando em cima disso, e não vai demorar, irmãos, eles publicarem essa nova Bíblia. Não sei se vocês já perceberam, mas se eu perguntar dentro dessa igreja, aqui nós temos no mínimo 5 traduções da Bíblia aqui dentro. Temos pelo menos 5 traduções aqui, em nosso meio. Mas vai vir uma outra, traduzida, atualizadinha, toda bonitinha, mas que não é a palavra do Senhor. Palavras distorcidas. E aqui nós temos essa perseguição, a qual muitos cristãos não vão ter acesso à Bíblia, e para ter acesso a ela, vão ter que pagar algum preço com a sua própria vida. Apostasia, no verso 10, a parte A do verso 10, diz: nesse tempo, muitos hão de escandalizar, muitos hão de deixar o Senhor Jesus. Veja que ele diz que muitos se afastarão de mim. Diante de toda essa fala que Jesus traz, muitas pessoas, infelizmente, vão deixar o caminho santo, o caminho de Jesus. Por isso eu fiz uma pergunta. Primeiro eu disse que Jesus vem, e eu fiz uma pergunta: você vai? Por que eu fiz essa pergunta e você vai? Porque muitos não vão. Porque muitos que hoje professam a fé, que juram de pé juntos estar unidos a Cristo, vão abandonar Ele quando vier a perseguição, quando vier a tribulação, quando vier os dias maus. Vão abandonar. Muitos hoje estão abandonando por nada. Muitos hoje vêem um rabo de saia, vêem uma garrafa de bebida, vêem um cigarro por ali e já estão indo. Por essas besteiras, estão deixando o Senhor, somente para satisfazer os seus egos. Ou então, uns trocadinhos a mais, já estou ali. Essa apostasia, ela já está acontecendo em nossos dias. Se eu perguntar para os irmãos dessa igreja, quantas pessoas já estiveram conosco que hoje não estão lá fora, vocês vão usar mais do que uma mão para contar, porque já passa de 5. Nós temos mais umas 10 pessoas que já estiveram conosco, caminhando conosco, tiveram nesse altar louvando, tiveram participando de ceias conosco, e hoje estão fora da igreja, fazendo, só Deus sabe. E que Deus tenha misericórdia e traga essas pessoas de volta. Mas abandonaram a fé, voltaram para as suas práticas, voltaram para as suas vidas. E o que eu quero dizer para você nessa noite, não é como você começa a caminhada, mas é como você termina. Você pode começar bem e terminar muito mal, mas pode começar muito mal e terminar muito bem. É uma escolha. Seguir a Cristo é uma escolha. Por isso, muitos vão abandonar, vão deixar a caminhada de lado.
a perda de afeto. Ainda no verso 10, a parte B, diz: trair e odiar uns aos outros. Ele vai dizer que trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, olha, eu tenho tentado ver em nossos dias o versículo de Romanos 12, verso 15. Sabe o que está escrito em Romanos 12, 15? Diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso é o que está escrito em Romanos 12, 15. Mas sabe o que a gente tem vivido? Eu me alegro quando o outro chora, e eu choro quando o outro se alegra. É isso que a gente tem visto. Se alguém prospera, Deus deu algo a mais para ele, já fecha a cara, já se intriga. Se a pessoa compra uma roupa nova, uma sandália nova, compra qualquer algo para a sua vida, o outro já fica com a cara desse tamanho. E eu estou dizendo é com os crentes daqui. Eu já vivo com pessoas dessa igreja. Não vou falar dos de fora não, irmãos, eu falo dos de dentro. Eu não mando recado não, digo logo direto. Aqui dentro, já vi pessoas que deixaram até de falar comigo porque a gente favoreceu alguém. Irmãos, misericórdia, irmãos. É triste a gente ter que ajudar alguém e dizer: olha, tu não diz nada, porque se falar e souber, já viu. É o fulano, é o miricida, é a miricida, é a queridinha, é a babona do pastor. Irmãos, não tem babão, a gente ajuda a quem precisa. Agora, ao invés da pessoa se alegrar, graças a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor abençoou a Bárbara, estava precisando, o Senhor mandou. Mas não, deixa até de falar com a Bárbara. Se pudesse mudar a rua, mudava até de caminho. Isso é triste, irmãos. Essa perca de afeto tem sido triste e é um sinal dentro da própria igreja. Não estou falando lá do mundo, porque no mundo, infelizmente hoje, pela uma bagana de cigarro, estão matando uns aos outros. Ou melhor, não precisa nem isso. Basta eu dizer que não gosta do outro e o cara ser da outra facção. Eu sou dessa e o fulano é daquela. Vai lá, na mesma hora. Eu nunca posso ter visto o cara, ele nunca pode ter me visto, mas só por ser rivais, já é um motivo de extermínio. É o que a gente tem vivido nesses dias. Os homens, infelizmente, perderam a afeição um pelo outro. Os homens, infelizmente, irmãos, eles se desconhecem e por nada estão se matando, estão destruindo a si mesmo. E Jesus falou que quando isso estivesse acontecendo, nós deveríamos ficar atentos. O pecado é normal. Vamos acompanhar comigo o verso 12, que diz, verso 12: o pecado aumentará, e o amor de muitos esfriará. O verso do 37 ao 39, ainda diz sobre o pecado. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como era que estava a vida antes do dilúvio? Todo mundo vivendo na boa, todo mundo trabalhando, todo mundo indo para suas casas, todo mundo fazendo suas farras, seu churrasquinho, todo mundo vivendo a sua vida de pecado, como se nada fosse acontecer. Mas Deus havia avisado: eu vou destruir vocês com água. E Deus fez o quê? Mandou o dilúvio, matou todo mundo, salvando apenas a família de Noé, ele, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas nas águas do dilúvio. E Jesus disse essa palavra há 2000 anos atrás: eu vou voltar, e essas coisas vão estar acontecendo, e a gente está vendo tudo isso acontecer. E sabe como estão as pessoas? No pecado. Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim que está o mundo, irmãos.
como se nada tivesse acontecendo, vivendo no pecado, vivendo na mentira, vivendo no engano, vivendo no adultério, como se nada disso fosse uma verdade. Que conversa, se Jesus falou isso e nunca ele voltou? É agora que ele vai voltar? É agora que ele vai voltar, irmãos. Então, quando nós nos acostumamos com o pecado, quando o pecado apenas faz cócegas em nós e não nos incomoda, quando nós estamos resistentes ao pecado, cuidado, irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo, porque o pecado, infelizmente, o pecado, ele é maléfico, ele é danoso, ele nos estraga, ele nos corrompe, e eu preciso estar atento sobre o pecado, porque eu preciso alinhar a minha vida com a vontade do Senhor. Eu que almejo o céu e que aguardo a vinda de Jesus, não posso me conformar com o pecado, eu não posso ter uma vida de pecado como se Cristo não fosse voltar, a menos que eu não pense em ir com Ele. Agora, se eu não penso em ir com Ele, tudo bem, faço como diz a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, 32, comamos e bebamos que amanhã a gente morre mesmo. Mas se eu tenho a esperança e vivo na expectativa da vinda de Cristo e eu ir com Ele, eu tenho que me policiar, eu tenho que renunciar ao pecado. Eu não posso me conformar com o pecado na minha casa, na minha vida, no meu casamento e na minha família. Eu preciso ser zeloso e ainda orientar os que estão à minha volta. Por quê? Porque eu almejo, eu ansejo, eu estou sedento para me encontrar com meu Senhor, com Cristo. Então eu não posso viver nesse mundo de forma relaxada, achando que Ele não vai voltar. E Ele vai voltar, mas somente os que têm uma vida ajustada com a sua vontade, é os que vão subir. Os demais vocês vão ver no verso 51 desse capítulo, o que vai acontecer com eles. Aguarde para o fim. Vamos continuar. Então o pecado não pode ser normal. O pecado não pode ser tratado com irrelevância, como algo sem valor. É danoso, ele destrói, irmãos. Acaba com famílias inteiras, com nações inteiras. Por causa de um homem, Deus destruiu uma nação. Um homem. Deus foi lá e disse: não é? Tá bom. Foi tu, né, Manassés? Nabucodonosor e a Babilônia pode entrar e levarem cativos para vocês os melhores homens, as melhores mulheres. Levem para lá e ainda pode levar as riquezas e os tesouros do templo. Por causa de um homem, Deus permitiu que uma nação fosse arrasada. Por causa do pecado de uma pessoa da casa, toda aquela casa pode ser destruída. Cuidado. Cuidado para você não estar brincando com o pecado. Cuidado para você não estar guardando aquele pecadinho naquele canto, porque esse miserável vai crescer e ele vai destruir tua casa. Irmão Danilo, é como aquele pé de manga lá no quintal, que você não tirou o bichinho quando era pequeno, ele vai crescendo. Daqui a pouco você vem dentro de casa, está levantando o piso, a raiz. Aí você tem que cortar o pé de manga e ainda tem que botar o piso. Era melhor ter botado ele um pouco mais longe, tirava lá de perto e o bichinho não ia ofender nada na sua casa. O pecado é assim. Começa até bonito, parece até bom, depois está te expulsando da tua casa. Depois está destruindo a tua família. Então, não trate o pecado como algo normal. E quem são os que vão ficar, irmãos? Vamos lá. Lá no verso 13, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o que é se perseverar? Os salvos, eles não vão renunciar a Cristo. Eles não vão se dobrar diante do pecado. Eles não vão viver uma vida sem a expectativa da vinda do Senhor Jesus. Eles permanecem, eles não arredam o pé, eles continuam olhando para Cristo, porque eles sabem do que lhes aguarda. Eu sei do que me aguarda, eu sei que Cristo vai vir, eu sei que o céu é uma realidade, assim como o inferno é outra, e eu preciso de Cristo para ir para o céu, eu não quero ir para o inferno. Por isso,
eu continuo, eu não renuncio os valores que a palavra de Deus me ensina, eu não brinco com o pecado, eu não flerto com o pecado, porque eu sei que ele me afasta de Cristo e ainda destrói a mim e os que estão ao meu redor. Por isso eu persevero, não para ser salvo, porque eu já sou salvo e sei do que me aguarda. E ainda, Jesus fala que para a sua vinda, o evangelho seria pregado. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como nós podemos antecipar a vinda de Cristo? Pregando essa palavra, indo de casa em casa, de porta em porta, de lugar em lugar. Eu estava conversando com o irmão Wilson pela manhã, e nós precisamos alimentar o canal da nossa igreja, porque se nós não podemos ir pessoalmente, nós temos as redes sociais que são mundiais, alcançam o mundo inteiro, porque o mundo inteiro já está coberto com as fibras óticas, ou então com os satélites. Na quarta-feira, né, irmão Wilson? Nós estávamos no interior, eu limpando uma caixa d'água, de repente eu vi um rastro de luz passando no espaço, e aí todo mundo admirado, olhando o que é aquilo, rapidinho, o irmão Wilson e meu sobrinho entraram aqui, satélites da Starlink, de Elon Musk, está passando porque ele quer instalar a internet grátis para todo o mundo. Então ele está posicionando satélites para fazer essa distribuição de internet. E agora, a igreja, tendo conhecimento disso, o que a gente vai fazer? Divulgar a palavra do Senhor pelas redes sociais, o YouTube, o Face, Instagram, enfim, os canais que nós tivermos, o WhatsApp, vamos mandar a palavra do Senhor para quem nós conhecemos. E nós não podemos deixar, irmãos, de enviar a mensagem do Senhor. Se não dá para a gente ir, usa o celular. 2 teclas e já foi. E assim nós apressamos a vinda do Senhor Jesus. Versos 30 e 31 diz assim, irmãos, sobre a vinda de Jesus. 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E Jesus vai vir. Vocês sabiam que a Bíblia, ela tem mais de 2.000 versículos que tratam sobre a vinda de Jesus? É 3 vezes mais sobre a vinda, a segunda vinda, do que sobre a primeira. Veja aqui o Senhor, como Ele quer que eu e você conheçamos sobre a sua segunda vinda. E eu pergunto, se Ele vai vir, porque Ele vai vir, você vai subir? Você vai com Ele? Como essa igreja está se preparando para se encontrar com Jesus? Como vocês estão se preparando para esse encontro, para esse dia? Embora eu não saiba, mas eu preciso estar pronto. E eu quero ler com vocês dos versos 41 até os 51. Diz assim, a partir do verso 42 ao 51. 42 diz: portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isto: se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão,
ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e beber e se embriagar? O senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece, e cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Veja que Jesus conta essa parábola no final para ilustrar sobre o que acontecerá com os dois grupos de pessoas. O primeiro grupo que o espera, o primeiro grupo que aguarda pela vinda de Jesus, ele diz que receberá o quê? Uma recompensa. Vinda dele, ele vai recompensar. O segundo grupo, representado pelo outro servo, que não esperou, que danou-se a beber, a maltratar os servos, a se embriagar, a viver de forma relaxada, ele disse que com esse servo, ele o matará, juntamente com os hipócritas, com os mentirosos, e lançará ele em um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Esse lugar, em outra parte, é chamado também de Hades, ou inferno. E assim eu quero dizer a cada um: vocês aguardam pela vinda de Jesus? Vocês estão aguardando, ansiosos por esse dia? Vocês estão sedentos para ter o encontro com Jesus? Irmãos, essa é uma realidade. Todos nós vamos ter esse encontro com Jesus. Agora, a grande questão não é quem vai encontrar, mas é quem vai subir com ele. Porque ele diz aqui, e diz em outras partes, Paulo vai falar, João fala também no Apocalipse, que todo olho verá. As pessoas vão ver ele vindo. Mas sabe o que acontece? Vai ser um dia de tristeza para muitos e dia de alegria para poucos, porque poucos vão subir, irmãos. É triste dizer isso para vocês, mas poucos são os que vão subir, porque poucos são aqueles que aguardam pelo retorno de Jesus. Poucos são aqueles que estão de fato vivendo para esse grande dia, porque muitos estão vivendo apenas para esse século, apenas para este mundo, como se aqui seja a vida e o fim da vida. Mas não é, irmãos. Aqui nós estamos apenas de passagem. E existe dois destinos para a humanidade. Um é encontrar-se com Cristo e ser levado por Ele para a eternidade. O outro é não se encontrar com Cristo e ir para uma outra realidade que também será eterna, como é mesmo descrito aqui no verso 51, que lá haverá choro, haverá ranger de dentes. É um lugar muito triste, mas é a realidade de muitos. Pode ser triste, mas é a realidade de muita gente. Por quê? Porque não aguardam pela vinda de Jesus. Senhor, eu sei que cada um aqui ouviu a Tua palavra. Eu sei, Deus, que Teu Santo Espírito é aquele que convence. Eu posso ficar a noite inteira, Senhor, falando, mas eu não tenho o poder de convencimento. É o Teu Santo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu peço, Pai, no nome de Jesus, que Teu Santo Espírito esteja falando com cada pessoa. Que Teu Santo Espírito esteja convencendo cada uma delas, ó Pai, dessa decisão que precisa ser tomada.
Que cada uma dessas pessoas receba do Teu Santo Espírito, Senhor, esta orientação sobre a vinda de Jesus e sobre a necessidade de arrependimento e de confissão e de entrega de vida às mãos daquele que pode nos livrar da condenação. E assim, Pai, os que estão indecisos, que o Senhor possa falar aos seus corações. Aqueles que estão, ó Deus, com dúvidas, que o Senhor esteja esclarecendo essas dúvidas. E assim, Pai, que haja, meu Deus, certeza de que Jesus vai vir e que elas irão com Ele. Pois a igreja vai subir com Jesus. A igreja não ficará nesta terra, porque aqui não é o lugar da igreja. Jesus vai tirar essa igreja e vai destruir o que fica e fará um novo céu e uma nova terra. E assim, Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade. Muito obrigado, Pai, por ter providenciado o escape por meio de Jesus. E assim, Senhor, aqueles que ainda não entenderam, que o Senhor possa estar falando com cada um. No nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e nós assim te agradecemos. Amém.